Olá, estudantes, retornando aqui para mais uma aula e como prometido na aula passada, hoje nós iremos verificar a relação entre amplitude, velocidade e aceleração para o oscilador harmônico simples, tá bem? Então, uma boa aula a todos! Bem, pessoal, então como eu já havia falado, se eu possuo a função deslocamento, para qualquer tipo de movimento, se eu quiser determinar a velocidade, basta eu tomar a derivada da primeira da função deslocamento. Então é isso que nós iremos fazer. Nós iremos obter a velocidade a partir da função deslocamento tomando a derivada. Então, v de t é dx dt, então simplesmente derivando aqui, derivada do cosseno é menos seno, derivada do que está dentro aqui é ômega, nós já fizemos essa discussão na aula passada, então ômega a seno de ômega t mais delta. Então, bem como a função deslocamento ela é uma função trigonométrica, a função velocidade ela também é uma função trigonométrica. E o que isso significa? Significa que a velocidade ela assume um valor máximo, passando por zero e tem seu valor mínimo, voltando a zero e passando pelo valor máximo. Ou seja, da mesma forma que o deslocamento é periódico, a velocidade é periódica. Por enquanto, discussão rápida, depois nós iremos fazer uma análise gráfica para entender melhor qual é o comportamento da velocidade e qual é o seu valor mínimo e máximo. Ok? Então agora, tendo em mãos a função velocidade, eu posso obter a aceleração tomando a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, novamente, aceleração como função do tempo é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então agora eu tenho que olhar para a função velocidade e derivar. Derivada do seno, cosseno. Derivada do que está dentro aqui, ômega. Então esta velocidade, a aceleração, ela será menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t mais delta. Ok? Então, da mesma forma que a amplitude e a velocidade, a aceleração também é representada por uma função periódica. E o que significa? Que significa que a aceleração ela tem um valor máximo, passando por zero e tomando um valor mínimo, retornando a zero e voltando ao máximo. Ou seja, a aceleração ela oscila de forma periódica, assim como a velocidade e a amplitude. Portanto, amplitude, velocidade e aceleração para o oscilador harmônico simples são representados por funções periódicas. Então agora, para termos um melhor entendimento dessas três funções periódicas, entender mais o que está acontecendo no movimento harmônico simples, nós iremos fazer o gráfico da amplitude, que na verdade é o gráfico do deslocamento, o gráfico da velocidade e o gráfico da aceleração, e vamos discutir um pouco a respeito desses três gráficos, ok? E outra informação importante, esses gráficos eles serão feitos tomando a minha fase inicial como zero, tá bom? Então, para delta igual a zero, nós iremos fazer o gráfico da amplitude ou do deslocamento, da velocidade e da aceleração.
Bem, então, o que eu fiz aqui? Não fiz nada, né? Só representei quais serão os gráficos, né? Que é x de t, v de t e a de t, e escrevi as funções aqui para delta igual a zero. Então, x de t é a cosseno de ômega t, v de t é menos ômega a seno de ômega t, e a de t, ele é menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t, ok? Então, vamos lá para o gráfico. Então, quando o ômega t ele for zero, então o ômega t igual a zero significa, ou t igual a zero, significa que o meu x de t ele assume o valor máximo, porque nós temos uma função cosseno. O gráfico da função cosseno ele é muito básico, né? Ele varia de um valor de menos 1 até 1. Só que como eu tenho uma constante A multiplicando o cosseno, então isso significa que ele vai variar de A até menos A. Então quando t igual a zero, o meu cosseno vale A. Quando o meu ômega t ele for igual a π, o meu cosseno valerá menos A. E assim por diante. E aí, quando o meu ômega t for igual a 2π, o meu cosseno ele volta, a minha função ela volta ao seu valor A. Então, nós teremos uma função periódica dessa forma aqui, ó, variando de A até menos A, ou seja, ômega t igual a π sobre 2, o meu x de t vale zero, e assim por diante. Então, simples de representar. Agora, para a velocidade, nós vamos ter algo um pouco diferente. Por quê? Porque para ômega t igual a zero, a minha velocidade ela vai valer zero. Por quê? Porque o seno de zero é zero. Ok? E a minha função seno, ela tem valor máximo para π sobre 2 e 3π sobre 2, ok? Então, eu terei valor máximo da minha função velocidade quando a minha amplitude for nula. Então, só representando aqui que os valores máximos para a velocidade, eles são ômega a e menos ômega a, que é justamente a constante que multiplica aqui o seno. Então, dessa forma aqui, eu consigo representar aqui, ó, que a minha velocidade também é uma função periódica. Com uma pequena diferença. Quando a minha velocidade é nula, a minha amplitude ela é máxima, e assim por diante. Tá bem? Então, se minha velocidade é nula, a minha amplitude é máxima. Se a minha velocidade é máxima, a amplitude é nula, justamente porque o que caracteriza a amplitude é a função cosseno. E o que caracteriza a velocidade é a função seno. E agora ficou faltando somente o gráfico da aceleração. E o gráfico da aceleração, ele tem que ser igual ao gráfico da amplitude, igual a menos de um sinal negativo. E o que significa isso? Se a minha amplitude ela está no máximo positivo, significa que a minha aceleração ela vai assumir um máximo negativo. Então, como será o gráfico da aceleração? Então, para ômega t igual a zero, a minha aceleração ela será menos ômega ao quadrado a. Esse é o valor mínimo da aceleração. E o valor máximo da aceleração, ômega ao quadrado a. Ok? Então percebam que o gráfico da aceleração ele é inverso com relação ao deslocamento. Outra informação importante é o seguinte: se a velocidade é máxima, a aceleração é nula. E se a velocidade é nula, a minha aceleração é máxima. Ou seja, quando a velocidade é máxima, a aceleração é nula. Significa que o meu corpo ele está passando pela posição de equilíbrio.
E quando a minha velocidade é nula, a minha aceleração é máxima, ou seja, ele está na elongação máxima. Significa o quê? Que a minha força elástica naquele ponto é a máxima possível, ou seja, se a força é máxima, consequentemente a aceleração é máxima. Então agora eu vou fazer uma representação de velocidade, aceleração e amplitude no movimento harmônico. Vou considerar 3 situações possíveis para tentar ilustrar de uma forma ainda mais clara o que nós discutimos aqui. Então, aqui eu representei 1, 2, 3, 4, 5 etapas do movimento harmônico simples. Isso aqui caracteriza um período, tá? O que é um período? É estar numa posição e retornar a essa mesma posição. Então, para estar numa posição e retornar à mesma posição, o tempo que necessário para esse processo é de um período. Então, o que nós iremos fazer agora aqui? Representando essas 5 condições do movimento harmônico, eu irei analisar para cada uma delas qual é o valor da velocidade, da aceleração e, consequentemente, da amplitude e força. Nessa situação aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a força, por se tratar de uma força restauradora, ela aponta para a posição de equilíbrio e ela vai ser igual a... Como essa posição aqui representa a amplitude máxima, então vamos começar tratando da amplitude. Então nessa posição aqui, x igual a A, consequentemente, V, nessa situação aqui, ela é 0. E o meu A, ele é igual a menos ômega ao quadrado vezes A. Então percebam o que? Amplitude máxima, velocidade nula e a aceleração, ó, a aceleração ela aponta... O vetor aceleração, ele aponta para a posição de equilíbrio e a amplitude desse vetor, a magnitude desse vetor aqui é ômega ao quadrado vezes A, ok? Então, o meu vetor deslocamento, ele está apontando para a direção que x cresce e, consequentemente, o valor dele é A. No caso aqui, a força aqui, ela é dada por F igual a menos K vezes A. Ou seja, a força é menos Kx, consequentemente a força é menos K vezes A. E a aceleração, ela tem a mesma direção e sentido da força, ok? Então agora, essa situação aqui é x igual a 0. X igual a 0, então a amplitude é nula. A minha velocidade nessa situação aqui... V, ela vai ser igual a... Como a velocidade ela é denotada pela função seno, se a função cosseno é 0, nesse ponto aqui, consequentemente a função seno é máxima. Então, nesse caso aqui, a minha velocidade ela é menos ômega vezes A. Então, se a minha velocidade é menos ômega vezes A, que é máxima, consequentemente a minha aceleração é nula. Ou seja, força é nula e aceleração é nula. Então a minha velocidade aqui, ela aponta para o sentido em que x decresce. Ou seja, aceleração é nula e velocidade aponta para o sentido onde x decresce. Então, consequentemente, a força é nula também. Então, se
a força é nula, minha velocidade é máxima. Agora, aqui, pessoal, o que nós teremos? Nós teremos uma situação que x ele é igual a menos a, v é igual a 0 e a é mais ômega ao quadrado vezes a. Consequentemente, a força ela é K vezes A positivo. E ela aponta para o sentido em que a força aponta para o sentido em que x cresce. E ela tem magnitude K vezes A. Ok? Então, velocidade nula, força é máxima. E, consequentemente, aqui nós teremos uma situação semelhante aqui, porém com uma velocidade positiva. Então, aqui, novamente, x igual a 0, v igual a ômega a e a igual a 0. Consequentemente, força nula. Só que a minha velocidade, ó, ela aponta para o sentido que x cresce. E aí finalizamos aqui com a situação igual à inicial, porque o movimento ele é periódico. Então aqui eu tenho x igual a, v igual a 0 e a igual a menos ômega ao quadrado vezes a. Então percebam aqui que eu tenho um movimento periódico. Então, amplitude máxima, velocidade mínima, aceleração máxima. Amplitude igual a 0, velocidade máxima, aceleração nula. Amplitude mínima, velocidade nula e aceleração máxima. Amplitude nula, aceleração nula e velocidade máxima. E assim por diante. E isso acontece indefinidamente. Então, a velocidade é nula, assume um valor máximo, depois ela assume o valor. Vamos lá. Vamos analisar variável por variável. Amplitude máxima, amplitude nula, amplitude mínima, amplitude nula e amplitude máxima. Então, você oscila do mínimo até o máximo amplitude. Vamos agora analisar a velocidade. Velocidade nula, velocidade máxima, velocidade nula. Desculpa. Novamente, velocidade nula, velocidade mínima, que é o máximo valor negativo, velocidade nula, velocidade máxima e velocidade nula. Agora, aceleração. Aceleração máxima, aceleração mínima, aceleração nula, aceleração máxima, aceleração nula e aceleração mínima. Ok? Então, é importante entender isso. Se a amplitude é máxima, positiva, consequentemente, a aceleração ela será máxima negativa. E aqui é a mesma coisa. Ó. Se a amplitude é mínima, a aceleração é máxima e máxima positiva. Por quê? Porque a minha força é restauradora. Se a minha força é restauradora, ela tende a colocar o móvel na posição de equilíbrio. Então, o mesmo acontece com a relação entre velocidade e aceleração. Se a velocidade é máxima, a aceleração é nula. E, consequentemente, o vetor aceleração, ele sempre tende a se opor ao vetor velocidade, porque eu tenho uma força restauradora, ok? Então, durante o movimento, o vetor aceleração, ele sempre será contrário ao vetor velocidade, ou seja, se o móvel ele está se deslocando no sentido com velocidade para um sentido, a força ela vai estar agindo no sentido contrário, porque a força ela tende a restaurar o móvel para a posição de equilíbrio. Óbvio que ela falha em fazer isso porque o sistema é conservativo, tá bem? Então, pessoal, próxima aula, para reforçar mais essa discussão ainda de como se dá o movimento
harmônico simples, nós iremos fazer uma discussão a respeito da energia no movimento harmônico simples. E aí você vai perceber que existe uma relação de velocidade e aceleração, que nós, analisando o movimento, nós vimos que existe uma relação entre velocidade e aceleração. E quando nós vamos para a variável energia, nós conseguimos ver que existe uma relação entre energia potencial elástica e energia cinética, ou seja, se a energia potencial elástica é máxima, a energia cinética é nula. Se a energia cinética é máxima, a energia potencial elástica é nula. Mas isso é o assunto para a próxima aula, tá bem? Então, muito obrigado por assistirem às minhas aulas e bons estudos.